Eleições antecipadas. Isto é só ameaças ou há oportunidades? O mistério das finanças. Olá, seja bem-vindo a este Mistério das Finanças. A última vez que aqui estivemos, havia governo, era tudo estável, estávamos a crescer, dívida pública a cair, um orçamento já na forja e de repente nós e o país mudamos completamente. Muda tudo completamente. Há uma demissão no governo, há eleições antecipadas que não vão ser imediatas, mas pelo caminho haverá um orçamento aprovado. Enfim, um inesperado quase caos. Há muitas ameaças, mas vamos também olhar para as oportunidades. Nunca o zero valeu tanto. Saiba mais sobre as soluções de crédito de habitação Milênio no site, na app ou numa sucursal. Crédito sujeito à aprovação. Milênio, aqui consigo. Olá, António Costa. Olá, Pedro Viva. António mundo Costa, mudou. que tu continuas, ao contrário do teu homónimo, continuas aqui de pedra e cal, Exato. mas o mundo mudou. O mundo mudou mesmo. É uma frase que se ouve muito em política, mas normalmente é para justificar coisas que já sabia. Desta vez, não. Ninguém sabia mesmo do que Fomos vinha. todos surpreendidos, não é? Mesmo Sim, surpreendidos. incluindo os próprios, não é? Agora, de repente o país, que parece que nós não temos emendado, há 2 anos estávamos nisto, se bem te lembras, foi precisamente no Há final 2 do anos, ano, exatamente. à altura por causa da não aprovação do Orçamento de Estado, mas foi mais ou menos para esta altura, foi fim de outubro, o governo caía, era o PSD que ia para uma eleição ou reeleição, que foi o que aconteceu, do seu líder, tudo à pressa, naquela altura foi em dezembro no PSD, e no dia 31 de janeiro estávamos a ter eleições. Agora, no meio ou no princípio de novembro, lá vamos nós, mais um partido à pressa, agora vai ser o Partido Socialista, também eleger um líder, e vamos, apesar de tudo, ter mais algum tempo para eleições a 10 de março. 10 de março. Vamos ver. Eu acho que vale a pena, sobretudo, agora olhar para a frente, mas podemos fazer algumas considerações sobre a forma como aqui chegamos e se havia mesmo alternativa a eleições antecipadas. E não me parece que havia. O que houvesse. Independentemente de um tema que não é claro à data que estamos a gravar este nosso Mistério das Finanças, que afinal, que envolvimento é que terá tido o próprio Primeiro-Ministro nos casos que estão sob investigação, nomeadamente lítio, hidrogênio e o data center de Sines. Para lá disso, o que já se sabia, ou o que sabia e o que entretanto se soube nestes dias, creio que tornavam muito difícil a manutenção de um governo em funções com o apoio do PS com outro Primeiro-Ministro. Já lá vamos. Digamos, e agora o que se coloca é perante a marcação oficial de eleições para 10 de março, diria que, de facto, há uma oportunidade, eu creio que há uma oportunidade, mas também há riscos. Podemos começar pelos riscos, se calhar. O risco de 4 meses de governo, que não é bem de gestão, agora é em funções plenas, daqui por umas semanas em gestão, depois, aliás, com mais umas semanas até a tomada de posse do novo governo, qualquer que ele seja, eu creio que é provavelmente demasiado tempo para uma situação tão caricata, surpreendente, tendo em conta que o Primeiro-Ministro se demitiu, porque foi ele que se demitiu, não é? Por considerar que não tem condições de dignidade para se manter no cargo enquanto não forem clarificados os processos ou o inquérito que estará a correr no Supremo Tribunal de Justiça. Portanto, este é um risco que eu acho que pode criar aqui uma fadiga política de um governo que não está em funções, mas está, tem que cuidar do país, do Estado, da coisa pública, não é? E esse, eu diria, é um risco. O segundo risco, sabemos, é a exceção de um partido de extrema-direita, ou Chega, num contexto de eleições que resultam de investigações judiciais. É mesmo o que o Chega precisava para afirmar a sua bandeira política. Não precisa ter mais nada, não é? Ele vai para eleições... Há pouca gente radiante com o que está a acontecer, Exato. mas o Chega, claro. E o Chega é, obviamente, o partido. Está eufórico, claro. Há uma oportunidade. Enfim, já lá vamos detalhar um pouco, mas a oportunidade é o novo ciclo político, porque este governo, ao fim de 2 anos, dizias e bem, há 2 anos estávamos a discutir, mais ou menos por esta altura, um novo ciclo político. O primeiro ano do governo foi dramático, não é? Foi catastrófico. Quem diria? Uma maioria absoluta. Inesperada nisso. Exato. Nem o próprio governo sabia. E foi catastrófica e, sobretudo, quase sempre por razões próprias, não é? Por falhas próprias e não impostas pela oposição. Tivemos um segundo ano um bocadinho mais, diria, calmo, desse ponto de vista, mas também é frustrante, porque o país está, enfim, conteve essa situação de caos político, mas
ponto de vista económico, social, também pressionado pelo tema do BCE, das taxas de juros, da inflação. Foi um ano difícil para os portugueses, um governo sempre em emergência, atrás da situação e a tentar, no fundo, Sim, e a cobrar ajudar as impostos famílias e a cobrar redistribuir. impostos e a distribuí-lo na medida do possível. Portanto, um novo ciclo político, eu acho que é uma oportunidade. Caberá à oposição e ao PS, ou ao novo PS, que sair desta grande confusão, mostrar que tem condições para dizer aos portugueses que há um projeto político, Certo. digamos, para lá do maior risco que eu chego. Eu estou mais pessimista, mas pronto, mas gosto da tua esperança. Eu, sobretudo, porque eu não quero trocar, apesar dos riscos, não quero ceder à tentação de dizer só vamos deixar funcionar a democracia quando achamos que nos dá jeito. É para a paciência, não é? Pronto, é o risco. Este governo não só estava muito frágil, era um governo forte, mas frágil, não é? Sim. Forte politicamente, mas depois muito frágil por dentro. Não só era um governo que não queria reformar, António Costa sempre disse que era contra as reformas, mas tinha que reformar. E então estava a confrontar-se com com a necessidade de uma coisa que não sabe fazer e que não gosta de fazer. Sim. Tinha coisas boas, nomeadamente o controle das contas públicas, a descida da dívida, mas de resto, nós fomos aqui falando disso durante muito tempo, era um governo que estava a nadar, a gerir, não é? a gerir muito dinheiro, porque as receitas fiscais estavam a subir. Mas eu tenho muito receio que o que se segue seja uma campanha eleitoral não só muito agressiva, Sim. em que a corrupção vai estar no centro do debate. Ou seja, os extremos vão atacar o centro, provavelmente através da corrupção, e o centro vai se defender dos radicalismos, pedindo moderação, dizendo que, enfim, usando o papão do fascismo, etc. Mas não é só isso. É que vamos ter toda a gente a prometer tudo. E num período em que, primeiro, um orçamento com excedente. Um orçamento com excedente. Mas num período, um orçamento que aumenta muito a despesa. Não é só a receita, também aumenta muito a despesa. Sim. Com médicos a barafustar. Com professores a criar pressão. Com professores a criar pressão. Com a economia a travar, não sei se às 2, se às 4 rodas, mas a travar. E de repente podemos sair daqui com não sei quantos compromissos assumidos. Quer dizer, eu estou a dar o caso dos médicos porque é uma coisa evidente. Todos os partidos vão ter que dizer como é que resolveria o caso dos médicos. E está-se mesmo a ver que não vão dizer que, eu lamento, mas os médicos vão ter que adaptar. Não, claro, com todos prometer. Só estou a dar um exemplo. E os professores vão recuperar seguramente todo o tempo de serviço. É isso. Portanto, quando saímos da campanha, receio que sobrem mais ameaças para o tempo que chega. Sim. Isso leva-nos talvez ao primeiro mistério desta semana, não é, Pedro? Sim, é a primeira coisa que pensarmos que vamos ter 1 ano e 2 orçamentos. Sim. Em que o primeiro orçamento é um orçamento que o futuro Primeiro-Ministro não defendeu, que provavelmente não se reconhece nele, e portanto virá um segundo orçamento retificativo, dificilmente antes do verão, a 3 meses de apresentar a proposta do orçamento para o ano seguinte. Ou seja, corre-se o risco do próximo ano ser um ano um bocado perdido. É um ano difícil, tens razão, porque, vamos ver, quer à esquerda, quer à direita, vamos admitir cenários. Ou um cenário no PS, porque no PSD, apesar de tudo, há um líder, certo, que é Pedro Nuno Santos a ganhar as eleições internas do PS e ir às eleições antecipadas. Ora, nós sabemos que Pedro Nuno Santos não partilha exatamente os mesmos valores, objetivos, prioridades políticas que António Costa e Fernando Medina. Já o disse, aliás, e portanto acha que se calhar a dívida deve baixar menos em relação ao PIB, que o excedente deve ser usado para investir nos serviços públicos, para dar salários às pessoas, aos técnicos. Nem sequer defendia descidas de impostos, mas também não vai agora anunciar em campanha vamos subir o IRS. Não, com certeza, não é? Com certeza que não. Mas ele deve. É o excedente que vai ser... que vai ser usado. Não é? Vai ser usado. O PSD, obviamente, aliás, anunciou voto contra este orçamento. Apesar de querer uma descida do IRS, queria outra composição e mais atenção à economia e medidas do ponto de vista da política económica. Nós discutimos aqui ainda há 2 semanas este orçamento do ponto de vista da política económica. A quem interessava, às empresas não interessava seguramente. Dissemos-lo aqui. Portanto, vamos ter um orçamento. Eu percebo o Presidente da República quando quer, enfim, talvez numa leitura, dizem os constitucionalistas, demasiado larga do que diz a Constituição, manter o governo em funções e só aprovar formalmente a dissolução depois da aprovação do Orçamento de Estado.
Ora, eu percebo o ponto do Presidente e eu sou sensível a um argumento que é a entrada em vigor no dia 1 de janeiro da descida do IRS. E nós discutimos política, discutimos opções, prioridades, a justiça, mas convém não esquecer o que foi o ano de 2022 e 2023 para as famílias portuguesas. Sim, eu percebo isso. Sim. E, portanto, um alívio do IRS, nomeadamente para a classe média, podemos discutir, é pouco, é muito, enfim, é o que está em cima da mesa para as famílias que vão beneficiar desse alívio, é seguramente importante. Esperar por junho ou julho para um orçamento retificativo para ver alguma descida do IRS durante o ano de 2024, eu creio que no trade-off eu percebo que se justifique a entrada em vigor deste orçamento. Já o tema do PRR é absolutamente irrelevante, que não depende do orçamento. Os fundos comunitários não estão dependentes da entrada em vigor do IRS, do orçamento. É claro que vamos ter um orçamento retificativo e eu até diria mais, vamos ter em discussão 3 orçamentos ao mesmo tempo, que é a execução deste orçamento, a meados do próximo ano, a elaboração do retificativo, mas o orçamento do ano seguinte tradicionalmente começa a ser preparado pelas finanças e pelo governo em funções em junho, julho. Sim, tem que ser preparado, orientações políticas, enfim, até por razões de regras comunitárias. Vamos ter ali no período entre junho, julho e agosto um governo concentrado em 3 orçamentos, o que está a executar, o retificativo que quer mudar e a preparação do primeiro verdadeiramente novo orçamento do novo governo. Enfim, do ponto de vista noticioso vai ser interessante, não é? Vamos ter aqui muito para discutir, mas do ponto de vista da gestão política e gestão da máquina do Estado vai ser um desafio. Sabes que eu acho que isso encerra outro mistério, que é que impacto é que isto tem não apenas económico, mas também financeiro. Ou seja, houve aqui uma altura em que se falava muito, foi na altura da Troika, como é que Portugal era visto pelo estrangeiro, como é que os mercados olhavam para nós, e na altura havia mesmo até uma discussão, mas o que é que interessa aos mercados? O que interessa são os contribuintes, e são os eleitores, e são os portugueses. Sim. Houve muito essa discussão naquela altura, já menos, até porque o Partido Socialista nestes 8 anos de governo foi, no fundo, trabalhando muito para a imagem externa, embora sem aquela linguagem tecnocrata de falar dos mercados, mas no fundo preocupando sempre muito com a imagem externa, a imagem financeira, naturalmente. E nós éramos um caso de sucesso, visto externamente, até esta semana. E o caso era de estabilidade política, agora dá vontade de rir, não é? Mas estabilidade política, contas certas, redução da dívida pública, e de repente melhoria nas agências de rating, quer do país, quer da banca. Portanto, era um caso no meio da Europa, não era um oásis, mas era um caso no meio da Europa que estava a melhorar, que já não éramos aqueles estroinas que tínhamos sido antes. E de repente, as notícias internacionais são todas muito iguais, são todas muito simples, não é? Sim, é muito diretas, muito simples. Quem vê de fora e os diretos, é o primeiro-ministro suspeito de envolvimento em caso de corrupção. E o governo cai provavelmente em caso de corrupção. É esta a notícia. Portanto, de repente, o que é que se passa? Depois vão aparecer não sei quantas soluções de propostas do governo, e que provavelmente vai ser quem é que gasta mais. Sim. Incluindo possivelmente o Partido Socialista, se for Pedro Nuno Santos, seguramente. Tem uma visão diferente da gestão das finanças públicas. Portanto, que impacto é que isto vai ter, mesmo para os investidores estrangeiros? Repara, nós não sabemos ainda muito sobre o que se passou, sobre o que se passou nestes projetos, mas estamos a falar de grandes projetos. O do hidrogénio, o do lítio e o do data center. Estamos a falar de grandes investimentos estrangeiros que, de repente, e eu não estou a dizer que isto foi bom ou foi mau, só estou a dizer é que, de repente, visto de fora, o que é que se passa ali naquele país quando alguém quer investir? Os casos ganham esta dimensão. Portanto, eu acho que isto vai ter um impacto. Que isto surge depois de um caso mediaticamente muito complexo, que é da Altice e que tem impacto internacional. Depois do caso da Altice, depois das notícias no que diz respeito aos residentes não habituais, ou seja, de repente, nos últimos tempos, as notícias vistas de fora de Portugal viraram. Sim. Portanto, é claro que isto vai ter. Deixa-me só acrescentar um ponto do ponto de vista económico. Não é que eu concordo exatamente com este discurso de já que estão a falhar as exportações, vamos lá incentivar o consumo interno. Até parece-me um bocadinho um discurso que pode gerar alguma contradição, mas na verdade os orçamentos, eu defendo isso,
serem contracíclico. E, portanto, eu percebia a intenção do ministro Fernando Medina, que é, enfim, num contexto económico europeu, grande abrandamento, será mesmo de recessão, mais rendimento das famílias e mais investimento pode contrabalançar num prazo curto, 2024, o arrendamento internacional. O que nós vamos ter, e esse é o risco dos próximos 6 meses, e o orçamento, apesar de tudo entrar em vigor, não é irrelevante desse ponto de vista, é que fazer chegar dinheiro às pessoas, e as pessoas, os cidadãos em geral, vão decidir se o gastam, se o poupam, isso é uma decisão de cada um, pode atenuar o que me parece que já é evidente. Portugal corre o sério risco de entrar em recessão este ano, no final deste ano, com 2 trimestres consecutivos. O primeiro trimestre do próximo ano vai ser necessariamente difícil. Sim. Enfim, saímos de uma recessão, a Europa está numa recessão. O primeiro trimestre ano foi muito bom. Foi muito bom, portanto, pelo efeito de base vai ser difícil. Ora, do ponto de vista económico, o que é que me parece importante? Do ponto de vista financeiro, tu disseste bem, internacional. Do ponto de vista económico e interno, acho que vai ser necessário sinalizar aos agentes económicos, famílias e empresas, um calendário claro, e vai exigir-se dos protagonistas candidatos, vamos admitir, Luís Montenegro, PSD, e Pedro Nuno Santos, do lado do PS, além dos outros, obviamente. Sim, Enfim, mas os dois em particular, digamos, um discurso e uma clareza que não assuste processos de decisão. Não crie dúvidas sobre o processo de decisão. Sim, eu acho que provavelmente os dois farão. Tanto Luís Montenegro como Pedro Nuno Santos é o menos, seria aquele de quem menos esperava um discurso mais moderado, mas ele tem feito um discurso moderado. E ele vai precisar disso, não é? Sim, ele para não assustar. Ele mesmo como comentador, que enfim, ele vai ser o comentador mais meteórico, provavelmente, não é? Mais meteórico de sempre. Não, seguramente. Porque vai já sair. Apostaria que na segunda-feira é o último programa dele. Provavelmente, mas ele já estava muito mais moderado porque tem consciência melhor do que eu de que para ganhar eleições num partido como o Partido Socialista de Centro precisa de mais moderação do que aquela que possivelmente lhe bate no coração, porque ela é bastante mais radical. Enfim, radical não, porque radical remete para outra coisa, mas menos, mas à menos esquerda, para cá, vamos pô-lo, sim, exato. Mais intervencionista. Agora, isto encerra outra questão, que é outro mistério, que nós não fazemos ideia neste momento, que é, mesmo que a campanha até seja relativamente moderada, coisa em que eu não acredito, porque sobretudo à direita, creio, mas também à esquerda, mas sobretudo à direita, vai ser corrupção. Sim. E curiosamente Montenegro ainda não falou disso. Mas até é estranho, não é? Mas eu acho que está a tentar fugir exatamente essa tentação. Os de direita que eles estão no Parlamento a falar do mesmo assunto. Sim. Porque não é só o Chega, a Iniciativa Liberal também está com. Aliás, foi o primeiro a pedir a demissão do Primeiro-Ministro. É bom Sim, é verdade. Não esquecer, e pediu antes de se saber que António Costa estava a ser investigado. Foi antes. Logo de manhã. Mas eu aí devo dizer, enfim, nós não sabemos o processo judicial, quer dos que estão detidos e que estão a ser ouvidos agora que estamos a gravar este nosso Ministério das Finanças, quer do processo que vai decorrer, o inquérito que vai decorrer com relação a António Costa, mas creio que a minha avaliação é fundamentalmente política, e é que o Primeiro-Ministro já não tinha condições para estar em funções quando há uma investigação com esta gravidade, independentemente de depois do apuramento. Sim, era muito duvidoso. Com um chefe de gabinete e com alguém a quem que ficou conhecido como melhor amigo, não é? Passou a ser uma profissão, não é? Passou a ser uma profissão. Ser melhor amigo é uma profissão, ou passou a ser uma profissão. Sou melhor amigo. E pronto. E a partir do momento em que o chefe de gabinete e o melhor amigo ficaram sob este nível de suspeita tão grave, e depois destes 2 anos e do desgaste político, creio que francamente António Costa já não tinha condições. Isso talvez nos leve para outro mistério, não é, Pedro? Que é se temos mesmo um Primeiro-Ministro em funções. Nós temos Primeiro-Ministro ou não? E a pergunta não é uma pergunta retórica. António Costa demitiu-se. A demissão foi aceita. E agora, logo aqui bifurca-se em 2 análises. A primeira é jurídica, já lá vamos, e a segunda é política. O António Costa, obviamente, não quer estar 5 meses, como ele vai ter que estar, em funções. Claro que não quer. Ele acabou de levar com uma bigorna na cabeça e sabe que a sua carreira política em Portugal, pelo menos para já, está acabada. Ele
Ele tem que gerir a saída para preparar o futuro, Sim, se é que é claro. possível ter. Veremos. Isso, a sua motivação deve ser, Não, sim. neste momento, menor do que zero, não é? Sim. Deve estar cheio de ressentimentos, deve estar furioso, deve estar. Bem, não sei, eu não sei como é que ele está. Sei que é fácil adivinhar que não quer ser Primeiro-Ministro de 5 meses. Eu acho que há aqui uma maldade do Presidente da República. Nós já vamos. Achas maquiavélico? Acho que é bastante. Acho que a natureza dele é esta. Mas já lá vamos, já vamos falar do Presidente da República. Mas, por absurdo. Absurdo não. E se o Primeiro-Ministro agora decidisse. Vou dizer 2 disparates, são coisas que não vão acontecer. Mas vamos supor que António Costa agora dizia, por exemplo, afinal nós não vamos aprovar um Orçamento de Estado porque entendemos que não devemos comprometer o futuro governo com ele. Por absurdo. Claro que isto não vai acontecer, mas por absurdo. Ou dissesse assim: bom, nós decidimos privatizar a TAP, vamos vendê-la. E as pessoas dizem: mas os senhores não têm legitimidade. Então, mas o governo É que anterior tem, também não é? privatizou. Formal tem. Pois ele formalmente, até à dissolução do Parlamento, tem. Portanto, quem é que governa, como é que governa e que governo é este, que primeiro-ministro é este? Sim, nós soubemos, já sabemos, que vão acabar os debates quinzenais e mensais. Portanto, o António Costa não vai prestar contas. Quando me parece que seria exatamente o período em que ele precisava de mostrar mais contas. Certo? Porquê? Porque é um primeiro-ministro que está agora formalmente em funções e em pleno exercício de funções, a partir da publicação da dissolução em gestão corrente e meses em gestão corrente, até abril. Ora, é provavelmente este momento em que se vai exigir um Presidente da República mais fiscalizador, porque tem o poder, mas vai sair, e em que o Parlamento deveria exercer de forma mais exigente a sua fiscalização da atividade política de António Costa. Ora, se António Costa não vai ao Parlamento prestar contas em nome do Governo, vai quem? Exato. E depois há um tema. Quem é que está sentado na bancada parlamentar do PS? Pedro Nuno Santos. Certo. E, portanto, isto é uma grande... Termos isto durante 3 ou 4 semanas é gerível. Certo. Termos isto durante 4 ou 5 meses é muito difícil. Nós estamos a falar, a dissolução do Parlamento é em janeiro. Sim. Depois o governo fica em funções, as eleições são em março, portanto, provavelmente temos, quer dizer, depende, obviamente, das soluções. Sim, mas admitindo que há logo solução política. Exato, ou seja, Final vamos ter de ali, sim, fim de março, ou seja, dezembro, janeiro, fevereiro e março são pelo menos 4 meses. É muito tempo, muito com tempo. um governo em funções, mas como dizias, e se decidir vender já a TAP? Veta-se, não se veta? E o aeroporto? E o aeroporto? Decide o aeroporto. Está bem, mas depois vem o novo governo, pode alterar. Pode, mas no caso O acordo TAP, com os médicos, por exemplo. os médicos já vieram dizer que querem um acordo, já. Dá para as duas coisas. António Costa pode dizer: olha, eu lamento imenso, mas não me sinto mandatado, portanto fiquei 6 meses à espera. E os Mas médicos se não ficam está mandatado, o que é que está lá a fazer? Não é? certo. É Ou é que que é muito dizer o que é que tempo, os não é? senhores querem. É que é de facto muito Então, tempo. não tem graça E isto nenhuma. leva-me a outro mistério, confesso, que é se temos Primeiro-Ministro e se temos Governador do Banco de Portugal. Porque Mário Centeno foi anunciado, e foi anunciado pelo próprio Primeiro-Ministro, isto nem sequer foi, Certo. podemos dizer que tem sido uma fonte. Sabia-se. Mário Centeno tinha sido dos 4 nomes propostos por António Costa para uma solução de continuidade deste Parlamento, com a maioria absoluta do PS e com outro Primeiro-Ministro. Mas ainda não sabia oficialmente. António Costa disse-o publicamente. Ora, eu quero recordar que Mário Centeno era Ministro das Finanças. Passou diretamente para o Banco de Portugal numa mudança já discutível, para não dizer outra coisa. Eu, aliás, disse aqui, discordei profundamente dessa mudança por razões, desde logo, de princípio de conflito de interesses, sobre a supervisão do Banco de Portugal, a atividade e as decisões do Ministro das Finanças, nomeadamente do novo banco. Como se isto não bastasse, agora sabemos que o Governador do Banco de Portugal, em exercício, esteve a discutir com o Primeiro-Ministro a possibilidade de ser Primeiro-Ministro ele próprio. Mas afinal, em que ficamos? Ele tem condições para ficar. Do ponto de vista formal, confesso que já estive a ler os estatutos do BCE e o Código de Conduta do BCE. É como os códigos de conduta. É como aquela enorme lista de perguntas do Primeiro-Ministro quando sucedeu, salvo erro, o caso Miguel Alves, não é? que são as perguntas de avaliação política para entrar no governo. É duvidoso, mas que fica uma suspeição. Quanto a mim, aliás, é uma reputação nada duvidosa. Isto é,
Mário Centeno não é independente do governo, porque nós estamos a falar, aliás, de um governo ou de um primeiro-ministro que iria assumir funções em defesa de um partido, que é o PS. Já não era provavelmente uma bancarrota em que era preciso um governo de salvação nacional e um tecnocrata. Não, era um político. Eu até admito que Mário Centeno tem essa ambição. Ele nunca a escondeu, pelo menos nunca a desmentiu, não é? Mas fica-me também a dúvida. Não sei se temos primeiro-ministro. Temos presidente, pronto, isso temos. Vamos precisar de um presidente muito ativo. Não sabemos se temos primeiro-ministro. Não sabemos se temos ministro das Finanças. Também não sabemos se temos bem o governador do Banco de Portugal. Isto não é fácil. E temos ministros que estão a ser investigados. João Galamba já disse que não se vai demitir, e portanto é um fenómeno, enfim, Portanto, vai defender, institucionalmente sob muito investigação, estranho. vai defender o Orçamento de Estado que está a ser discutido no Parlamento. Isto, de facto, não parece uma coisa muito. Enfim. Olha, mas se calhar é boa altura para irmos às nossas moedas. Sim. Ora bem, e a boa moeda é, obviamente, Marcelo Rebelo de Sousa. Sim, não era uma solução fácil, não é? Ele não tinha uma Não, solução mas fácil, mas também não tinha alternativa. ele sai por cima disto. Sai, Que eu recupera, não é? Recupera o jogo. Eu acho que ele tem, não sei, pelo menos 3 palavras para ele e garanto que não estou a ser cínico, pode parecer, mas não. Eu acho que ele está feliz, sente-se vingado e recupera popularidade. Feliz não no sentido que desejasse isso, não é isto, que não acho que seja sádico, mas feliz porque de repente passou a ter não apenas existência política de novo, como está no centro da política de novo. Marcelo Rebelo de Sousa estava em queda livre na sua influência. Ele tinha perdido para o primeiro-ministro quando foi o caso Galamba. Estava em perda total de influência, estava em perda até de reputação, porque casos como aquele, como ainda agora este recente da questão da Palestina, Sim. ele E estes esteve hospitais, mal, da questão dos investigação da TV. hospitais, que vai voltar. Esta questão não está na primeira linha, mas vai voltar porque é um assunto grave. Mas de repente ele tem o poder na mão. Sim. E ele adora isso. Ele nem consegue disfarçar isso. E o segundo é porque ainda por cima vinga-se de António Costa. António Costa tinha-o humilhado quando foi a questão de João Galamba, e agora é Marcelo. Na minha opinião, Marcelo está a humilhar António Costa, não apenas porque é o último a rir e aquele que se ri por último ri-se melhor, mas mesmo esta questão de António Costa ficar estes meses todos, parece-me um toque de Marcelice, parece-me um toque de malvadez. E finalmente a terceira, que é o popular. Popular porquê? Repara que nós podemos concordar ou discordar das decisões que Marcelo tomou, isto é, a dissolução do Parlamento, convocatório de eleições antecipadas, o calendário com a aprovação do Orçamento de Estado e eleições sem ser muito à pressa. Podemos concordar ou discordar disto tudo, mas há uma coisa que me parece clara. Estas decisões são as mais populares para ele, para Marcelo, porque hoje não há um coro de pessoas contra ele. Qualquer outra decisão, por exemplo, não dissolver o Parlamento e mudar o Primeiro-Ministro. Ele tinha metade do país aos gritos, a direita inteira aos gritos contra ele. Bem, uma iniciativa presidencial... Só o PS é que não... Só o PS é que não o faria, não é? Não Portanto, faria. ele também tomou as decisões que, independentemente de ele ter tomado por ser melhor para o país, até admito que sim, não estou a dizer o contrário, mas também foram os melhores para ele. E, portanto, ele que estava a ter um segundo mandato mau, Sim, e que se francamente arriscava a ser em declive acentuado até ao fim, quanto à inutilidade, de repente isto vira tudo. Sim. E, portanto, não estou a dizer que ele desejou, não estou a dizer que ele não é sádico, Sim, não claro. acredito nisso. Mas é uma Mas oportunidade para ele também. Mas é uma oportunidade e eu acho presidente. que ele está radiante com isso, honestamente. Sim, voltou. Ele corre um risco, obviamente, que é, isto tem um lado de presidencialismo nestes meses, só porque é muito tempo, como dizíamos, que a ocorrer algum problema vai voltar-se contra o próprio, até porque António Costa, inteligente e hábil como é, já pôs a tónica aí, já lá vamos António Costa, mas, portanto, Marcelo Rebelo de Sousa tem aqui uma oportunidade, volta a ter a bola de jogo, volta a ser o árbitro e a jogador, porque ele é não só o árbitro, como jogou, foi ele que definiu as regras e está em campo, e, portanto, de alguma maneira, ele responde a um certo consenso social que já está bem instalado. Sim.
e nesse sentido recupera, como dizias, esse protagonismo que parecia irremediavelmente perdido. António Costa é outra história, não é? António Costa é a má moeda, porque isto deve ter sido a pior semana da vida política dele. Não me ocorre nada sequer de parecido, estou só a falar de política, naturalmente, não da vida pessoal, com a qual não temos nada a ver, mas isto foi de certeza a pior semana dele. Sim. Ele deita-se, eu acredito que isto seja verdade, aquilo que ele disse, que ter sido surpreendido. Ele deve-se ter deitado segunda-feira à noite, enfim, com a confiança habitual de quem tem uma maioria absoluta e está preocupado com o Orçamento de Estado ser ou não ser aprovado, e acorda de manhã com uma bigorna em cima da cabeça e tem de se demitir. Um primeiro-ministro que tinha conseguido uma maioria absoluta, independentemente das críticas políticas que se fizessem, ou económicas, como nós fizemos aqui, aliás, muitas vezes, mas independentemente disso, sair, repare, ainda por cima, é um ex-ministro da Justiça. É um homem que não tinha reputação de ter problemas da justiça. Ele, ao contrário, por exemplo, de Sócrates, quando chegou a primeiro-ministro, já tinha uma reputação, não, já tinha o caso Freeport, já tinha o caso das casas da Cova da Moura, etc. António Costa não tinha nenhum caso de justiça, nada. Terceiro, fez uma demarcação precisamente em relação a José Sócrates, no início, que era muito complicada para o Partido Socialista, e basicamente defenestrou a José Sócrates, que depois o chamou de traidor, aliás, desfiliando-se do PS. E teve sempre aquele anátema de à justiça o que é da justiça, à política o que é da política. Ora, a pessoa que tem este desempenho e esta ação política ao longo destes 8 anos, como é que acaba? Acaba de um dia para o outro a demitir-se por causa de um caso de justiça. Justiça. É uma ironia. Eu vou acrescentar o seguinte, e vou citar isto porque é público e, portanto, António Costa esteve na segunda-feira num jantar com um grupo, enfim, de jovens gestores que se autodenominam Chief Portugal Officers, gente, jovens gestores, que reúne com regularidade com convidados. Segunda-feira, quem é que recebeu este grupo? António Costa, primeiro-ministro. E a descrição, que está no Instagram, enfim, é público, de alguns dos participantes, é que foi um jantar que decorreu de forma muito animada, descontraída, até à 1 da manhã, até de madrugada. Portanto, António Costa deitou-se primeiro-ministro, acordou a perceber que tinha que se demitir. Eu quero notar duas coisas. Em primeiro lugar, o discurso de António Costa, de facto, é muito hábil e consegue sair mostrando a habilidade que sempre demonstrou nestes 18 anos do governo. Eu acho que foi útil para António Costa, no comunicado do Ministério Público, da PGR, aquele último parágrafo dizendo há aqui um inquérito, facilitou a vida do Primeiro-Ministro para sair com dignidade. E teve. Assumiu essa dignidade institucional de proteção institucional do cargo de Primeiro-Ministro e teve. Portanto, acabou por ser útil. Enfim, deixou quase sublinhado uma coisa que se acentuou nos últimos dias, que parece que voltou o tema da cabala da Justiça e da intervenção do Ministério Público. Houve uma tentação de um certo PS, né, e o Primeiro-Ministro, enfim, foi deixando de perceber que oficialmente que isso não estava em causa, que o PS não ia entrar neste jogo, mas na verdade foi o que se foi percebendo, o Ministério Público, as críticas ao Ministério Público, e portanto isso veremos o que é que vai dar nas próximas semanas. Finalmente, António Costa, eu creio... a rir, não é? O José Sócrates deve estar pelo menos a sorrir, não é? Sim. A ironia das coisas, para dizer que António Costa há de aparecer um artigo de opinião algures sobre é vítima do mesmo José Sócrates, não é? Mas finalmente acho que António Costa sai, mas sai invocando esse tema do próprio inquérito, mas teria que sair mesmo que esse inquérito não existisse. Poderia não sair, eu diria, teria a avaliação política. Creio que um chefe de gabinete ter 75 mil euros em dinheiro vivo na residência oficial do Primeiro-Ministro torna absolutamente impossível a manutenção. Que é uma escolha. E são para aí 2 anos de ordenado líquido dele. Líquido do próprio, não é? De Vítor Scária. Ter escolhido, o próprio António Costa escolheu a Diogo Lacerda Machado para representar o Estado num conjunto de dossiês muito importantes do país. Foi António Costa que escolheu manter João Galamba contra Marcelo Rebelo de Sousa, quando os argumentos de Marcelo Rebelo de Sousa
eram precisamente de dignidade institucional do governo e do ministro, que tinha deixado de ser por causa daqueles acontecimentos absolutamente lamentáveis na noite, numa das noites do Ministério das Infraestruturas. Ora, António Costa, sabendo tudo isto, escolheu estas 3 pessoas. Portanto, não é um acaso, é mesmo uma forma de exercício de poder. António Costa, ao querer esta forma de exercício de poder, com este perfil, depois dificilmente teria condições para manter-se em funções com o que sabia, independentemente do inquérito à sua própria condição. Isso obviamente agrava a situação, mas eu acho que até lhe permite sair. E se daqui para uns meses, mais ou menos, Marcelo Rebelo de Sousa, aliás, dizia, ou pedia, ou pressionava, se quiseres, o Ministério Público a clarificar tão rapidamente quanto possível, mais cedo do que tarde, a situação de António Costa. Mas se viermos a concluir, se o Ministério Público, fazendo o seu trabalho, vir a concluir, e o Supremo, enfim, que António Costa não deve ser alvo de nenhum processo, nem arguido, António Costa pode dizer e argumentar: eu saí por causa da justiça. Eu creio que não deveria, mas vai fazê-lo. A tentação, porquê? Porque isso é o cartão, digamos, o passe de entrada ou de regresso à vida política. Veremos se não vamos tê-lo em 2026 nas presidenciais. Vamos ver. Vamos ver. Bom, mas até lá vamos ter vários episódios. Para já, este fica por aqui. Obrigado por ter estado desse lado, António. Até para a semana. Até para a semana, Pedro. O mistério das finanças. Nunca o zero valeu tanto. Saiba mais sobre as soluções de crédito de habitação Milênio no site, na app ou numa sucursal. Crédito sujeito à aprovação. Milênio. Aqui, consigo.